que a gente vai falar é de Honzuki, a menina que vai parar no mundo de fantasia que não era o seu original e ela quer fazer livros. A única coisa que eu tenho pra falar, que já era um problema que eu tinha desde a primeira temporada e que continua pra essa, é que ela é uma criança quando seria melhor pra história se ela não fosse uma criança. Essa é a terceira temporada de Honzuki e eu tenho que dizer que muito que eu vou falar aqui, se você é fã dessa obra, calma. Tô falando que você não pode gostar da obra. O que eu estou dizendo é, certos elementos dessa obra que são trabalhados me parecem, ao meu ver, sob o meu ponto de vista, uma opinião pessoal minha, faria mais sentido se não fosse com crianças e sim com adolescentes. E eu não estou falando aqui nem de criança gênio, que eu já tenho problemas dentro das obras. Eu estou falando de certas tramas, certos elementos que poderiam ser melhor trabalhados ou que não teriam problema se fossem com adolescentes. Isso é algo que a gente viu recentemente. Quando George Martin escreveu Crônicas de Gelo e Fogo, que foi adaptado para Game of Thrones, uma série muito famosa, com um final muito ruim, ele teve um problema que ele escreveu a idade dos seus personagens como sendo muito novos, se valendo da ideia de que, olha, na Idade Média, as pessoas eram tomadas como adultos mais cedo. Então, mas isso não reverte para psicologia de uma criança. E isso é um problema da trama porque ou os dilemas das crianças poderiam ser transportados para adolescente muito mais fácil, ou certos problemas das crianças não fazem sentido para uma criança. Por exemplo, quando a gente tem a questão de insuficiência dos garotos sobre eles não serem estudados o suficiente, não serem fortes o suficiente, isso claramente poderia ser um menino adolescente pensando nesse tipo de coisa, não precisava ser uma criança. Quando você tem a menina ali que relata pro sacerdote que ela ali tem aquele anseio de se tornar meretriz dele, de se tornar amante, também para uma adolescente sonhar com aquilo, não uma criança, porque afinal uma criança não tem desenvolvido esses conceitos. Também não tô falando que uma adolescente, um conflito para um adolescente faria mais sentido esse tipo de coisa do que para uma criança, porque infelizmente isso sim nós tínhamos, adolescentes se casando com homens muito mais velhos. Isso acontecia de fato. E você que é formado em história, que vai chegar nos comentários e vai falar, não, mas tem esse caso específico da menina que tinha 8 anos e se casou com um cara muito mais velho. Não é disso que eu tô falando. O que eu estou dizendo aqui é, isso não é uma história baseada nesse caso específico, a exceção da menina que é muito mais nova, se casou com um cara mais velho e era super gênio, não sei. O que eu estou dizendo é, quando você faz uma história para uma audiência de certo momento na linha do tempo mundial, estamos em 2022, você depende do que o seu espectador vai tomar como normal. Então o que é normal para 2022 é que uma criança se comporte como uma criança, que um adolescente se comporte como um adolescente. Então quando você coloca numa trama que uma criança se comporta como uma adulta ou uma criança se comporta como um adolescente, o seu espectador automaticamente vai olhar para aquilo e falar, tem algo de errado aqui acontecendo, porque essa criança está se comportando como uma adolescente. Por que ela não é uma adolescente? E aí você olha para a trama, tem alguma justificativa para esses personagens não poderem ser adolescentes? Eu pensei bastante sobre isso, porque Honzuki, apesar de tudo, é uma obra legal, mas ela tem esse problema que me incomoda desde o começo, porque a única coisa que eu consigo imaginar que é o problema para eles não serem adolescentes, se essas meninas fossem adolescentes, infelizmente precisaria ter em algum nível uma trama de interesse sexual de homens muito mais velhos, porque justamente elas estão lidando com ser vendidas em cerimônias de casamento. E isso aconteceria dentro da história se elas fossem adolescentes, então pode ser uma explicação, a autora ou o autor está tentando fugir disso, colocando elas crianças e vai falar, não, então eu não vou ter que trabalhar esse aspecto, porque elas são crianças, então eu consigo escapar. O problema é que ela não escapa. Ela não escapa porque a solução que tem para ela trabalhar isso é a pessoa ser vendida como uma escrava que vai definhar dentro de um porão. E é longe de mim querer comparar níveis de violência, mas claramente esse é um nível de violência muito extremo também, que dá dentro da obra, que todo mundo é criança. Então assim, eu não vejo motivo. Eu acho que isso é claramente uma obra que é um erro, elas só serem crianças, que me irrita, e me irrita justamente porque tem algo de bom nessa obra que está sendo deturpado por essa escolha. Se você gosta, eu fico feliz que você goste. Como eu falei no começo do vídeo, infelizmente para mim isso me incomoda muito e me tira de coisas que eu queria poder só curtir na obra, mas que eu tenho que ficar lembrando que por que essa garota não é uma adolescente?